Capítulo 5. Hugh Wellington, 10.082 a 10.191 PDR, doutor em Medicina pela Escola Salk, formado em 10.112 PDR, casado com Ana Marcus B.G., 10.092 a 10.186 PDR, conhecido principalmente como o traidor do Duque Leto Atreides. Conferir bibliografia apêndice 7, condicionamento imperial e traição A. Excerto do dicionário de Muad'Dib da princesa Irulan. Apesar de ter ouvido o Dr. Yueh entrar na sala de treinamento, notando a rígida deliberação dos passos do homem, Poe continuou esticado de bruços sobre a mesa de exercícios onde a massagista o havia deixado. Sentia-se deliciosamente relaxado depois do treino com Gurneck Halleck. Você realmente parece confortável, disse Yueh, com sua voz calma e aguda. Poe ergueu a cabeça, viu o palito de homem parado a vários passos de distância, assimilou de um relance as roupas pretas e amarfanhadas, a cabeça quadrada, os lábios roxos e o bigode pendente, a tatuagem em forma de diamante do condicionamento imperial em sua testa, os cabelos longos e negros presos no anel de prata da escola Salk e jogados sobre o ombro esquerdo. Você ficará feliz em saber que não temos tempo para as aulas normais hoje, Yueh disse. Seu pai logo virá. Poe se sentou. Contudo, arranjei um leitor de bibliolivros e várias lições para você levar na travessia até Arrakis. Poe começou a vestir suas roupas. Entusiasmou-se porque o pai viria. Tinha passado tão pouco tempo juntos desde a ordem do imperador para tomar o feudo de Arrakis. Yueh foi até a mesa em L, pensando: como o garoto ganhou corpo nos últimos meses, que desperdício! Que triste desperdício! E lembrou a si mesmo: não posso vacilar. Faço o que faço para ter certeza de que aqueles animais dos Harkonnen não irão mais fazer mal a Oana. Poe juntou-se a ele à mesa, abotoando seu paletó. Como vou estudar na viagem? As formas de vida terráqueas de Arrakis. O planeta parece ter recebido de braços abertos certas formas de vida da Terra. Não se sabe exatamente como. Quando chegarmos, terei de procurar o ecólogo planetário, um tal Dr. Kynes, e oferecer minha ajuda nessa pesquisa. E eu pensou: o que estou dizendo? Sou hipócrita até comigo mesmo. Alguma coisa sobre os Fremen? Poe perguntou. Os Fremen? Yueh tambarilou os dedos na mesa, flagrou Poe observando seu gesto nervoso e recolheu a mão. Talvez você tenha alguma coisa sobre toda a população arraquina, Poe disse. Sim, com certeza, Yueh disse. São duas divisões genéricas da população. Os Fremen, eles são um grupo, e os outros são a gente do Graben, da pia e da caldeira. Ocorre alguma miscigenação, segundo me disseram. As mulheres das vilas nas pias e caldeiras preferem maridos Fremen. Seus homens preferem esposas Fremen. Eles têm um ditado: o lustro vem das cidades e a sabedoria do deserto. Você tem imagens deles? Verei o que posso conseguir. A característica mais interessante, naturalmente, são os olhos, totalmente azuis, nada de branco. Mutação? Não. Está relacionada à saturação do sangue com o melange. Os Fremen devem ser corajosos para viver na orla daquele deserto. É o que todos dizem, Yueh falou. Eles compõem poemas para suas facas. Suas mulheres são tão ferozes quanto os homens. Até mesmo as crianças Fremen são violentas e perigosas. Receio que não deixarão você se misturar com eles. Poe encarou Yueh, encontrando naqueles poucos vislumbres dos Fremen uma força verbal que prendeu toda a sua atenção. Um povo e tanto para ter como aliado. E os vermes? Poe perguntou. O quê? Eu gostaria de estudar um pouco mais os vermes da areia. Mas é claro. Tenho um bibliofilme a respeito de um espécime pequeno, só 110 metros de comprimento e 22 de diâmetro. Foi capturado nas latitudes setentrionais. Testemunhas confiáveis já registraram vermes de mais de 400 metros de comprimento, e há motivos para se acreditar que existam alguns ainda maiores.
Paul olhou para um mapa de projeção cônica das latitudes setentrionais de Arrakis, que estava aberto sobre a mesa. O cinturão desértico e as regiões polares meridionais foram designados inabitáveis. São os vermes? E as tempestades. Mas é possível tornar qualquer lugar habitável. Se for economicamente viável, Yu disse. Arrakis tem muitos perigos de alto custo. Ele alisou o bigode pendente. Seu pai estará aqui em breve. Antes que eu vá, tenho um presente para você. Algo que encontrei ao fazer as malas. Colocou sobre a mesa entre eles, negro, oblongo, não muito maior que a ponta do polegar de Paul. Paul olhou para a coisa. Yu notou que o rapaz não fez menção de apanhá-la e pensou, como é cauteloso. É uma Bíblia católica de Orange, muito antiga, feita para os viajantes espaciais. Não é um bibliofilme, e sim uma impressão de verdade em papel filamentar. Tem uma lupa e um sistema de carga eletrostática próprios. Ele a tomou e demonstrou seu funcionamento. O livro se mantém fechado devido à carga, que pressiona as capas com fechaduras de mola. Você aperta a margem, assim, as páginas selecionadas se repelem e o livro se abre. É tão pequena. Mas tem 800 páginas. Você aperta a margem, assim, e então a carga vai passando de uma página a outra enquanto você lê. Nunca toque as páginas propriamente ditas com os dedos. O papel filamentar é muito delicado. Ele fechou o livro, entregou-o a Paul. Experimente. Yu observou Paul manejar o marcador de páginas e pensou: estou aliviando minha própria consciência. Dou-lhe o descanso da religião antes de traí-lo. Assim posso dizer a mim mesmo que ele foi aonde não posso ir. Deve ter sido feita antes dos bibliofilmes, Paul disse. É bem antiga. Que seja nosso segredo, hein? Pode ser que seus pais julguem o presente valioso demais para alguém tão jovem. E Yu pensou, a mãe dele certamente irá questionar minhas razões. Bem, Paul fechou o livro, segurou-o em sua mão. Se é valiosa... Faça a vontade de um velho, Yu disse. Eu a ganhei quando era muito jovem. E ele pensou, tenho de cativar sua mente, bem como sua cupidez. Abra em Kalima, capítulo 4, versículo 67, que diz: na água toda a vida começou. Há um leve chanfro na borda da capa que marca o lugar. Paul tateou a capa, detectou 2 chanfros, um mais profundo que o outro. Pressionou o mais raso, o livro se abriu em sua mão e a lupa deslizou para o ponto certo. Leia em voz alta, Yu disse. Paul umedeceu os lábios com a língua e leu. Pense no fato de que o surdo é incapaz de ouvir. Sendo assim, será que não sofremos todos de algum tipo de surdez? Que sentidos nos faltam para que não consigamos ver nem ouvir um outro mundo à nossa volta? O que há a nosso redor que não conseguimos? Pare! Yu gritou. Paul interrompeu a leitura e olhou para o médico. Yu fechou os olhos e esforçou-se para se recompor. Que perversidade fez o livro se abrir na passagem preferida de minha Awana? Ele abriu os olhos, viu Paul que o encarava. Algo errado? Paul perguntou. Perdão, Yu disse. Era a passagem preferida de minha falecida esposa. Não era essa que eu queria que você lesse. Ela traz à tona lembranças dolorosas. São 2 chanfros, Paul disse. Claro, Yu pensou. Oana marcou seu trecho. Os dedos dele são mais sensíveis que os meus e encontraram a marca. Foi um acidente, só isso. Talvez você ache o livro interessante, Yu disse. Nele encontrará muitos fatos históricos e uma boa filosofia da ética. Paul olhou para o livro diminuto sobre a palma de sua mão, uma coisinha tão pequena. No entanto, encerrava um mistério, algo que tinha acontecido quando ele começara a ler. Ele havia sentido algo despertar seu propósito terrível. Seu pai chegará a qualquer momento, Yu disse. Guarde o livro e leia-o quando for oportuno. Paul tocou a margem como Yu tinha lhe mostrado. O livro se fechou. Ele o enfiou em sua túnica. Por um instante, quando Yu havia gritado com ele, Paul temera que o homem quisesse o livro de volta. Agradeço o presente, Dr. Yu.
Paul disse, falando formalmente. Será nosso segredo. Se houver alguma dádiva que queira de mim, por favor, não hesite em pedir. Eu não preciso de nada, Yu disse. E ele pensou, por que fico aqui me torturando e torturando este pobre rapaz, embora ele não saiba? Ai, malditos sejam aqueles animais dos Harkonnen. Por que me escolheram como instrumento de sua maldade? Capítulo 6. Como começar a estudar o pai de Muad'Dib? Um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente era o duque Leiro Atreides. Contudo, muitos fatos ajudam a desvendar esse duque. O amor duradouro por sua mulher, Bene Gesserit. Os sonhos que tinha para o filho, a devoção com que os homens o serviam. É aí que o vemos, um homem enredado pelo destino, um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar, o que é o filho, senão uma extensão do pai? Excerto de Muad'Dib, memorial da família da princesa Irulan. Paul observou seu pai entrar na sala de treinamento, viu os guardas se posicionarem do lado de fora. Um deles fechou a porta. Como sempre, Paul sentiu a impressão da presença que seu pai deixava, alguém que estava totalmente ali. O duque era alto e de tez olivácea. O rosto magro era anguloso e enternecido apenas pelos olhos profundamente cinzentos. Vestia um uniforme de serviço preto, com o timbre vermelho do gavião no peitilho. Um cinturão escudo prateado, ostentando a pátina do uso, cingia-lhe a cintura fina. O duque disse, trabalhando duro, filho? Ele foi até a mesa em L, deu uma olhada nos documentos sobre o tampo, percorreu a sala com o olhar e voltou-se para Paul. Sentia-se cansado, tomado pela dor de não demonstrar sua fadiga. Tenho de aproveitar todas as oportunidades de descansar durante a travessia para Arrakis, ele pensou. Não haverá descanso em Arrakis. Não muito, Paul disse. Está tudo tão... Ele deu de ombros. Bem, partimos amanhã. Será tão bom nos instalarmos em nossa nova casa, deixar todo esse transtorno para trás? Paul fez que sim, subitamente acabrunhado ao se lembrar das palavras da reverenda madre. Por seu pai, nada. Pai, Paul disse, Arrakis será tão perigoso quanto dizem? O duque obrigou-se a agir com despreocupação, sentou-se a um dos cantos da mesa, sorriu. Todo um plano de conversação surgiu em sua mente, o tipo de coisa que ele poderia usar para animar seus homens antes de uma batalha. O plano esmoreceu antes que pudesse ganhar voz, confrontado por um único pensamento. Este é meu filho. Será perigoso, ele admitiu. Hawat me contou que temos planos para os Fremen, Paul disse, e se perguntou, por que não conto a ele o que a velha disse? Como foi que ela lacrou minha boca? O duque notou a aflição do filho e disse, como sempre, Hawat vê a principal possibilidade. Mas isso não é tudo. Eu também vejo o consórcio Honored Ober Advancer Mercantiles, a companhia Choan. Ao me dar Arrakis, Sua Majestade será obrigada a nos dar um cargo na diretoria da Choan, uma vantagem sutil. A Choan controla a especiaria, Paul disse. E Arrakis, com sua especiaria, é nossa via de acesso a Choan, disse o duque. A Choan não é só o melange. A reverenda madre avisou você? Paul falou abruptamente. Ele cerrou os punhos, sentindo as palmas escorregadias por causa do suor, o esforço necessário para fazer aquela pergunta. Hawat me contou que ela assustou você com alertas sobre Arrakis, o duque disse. Não deixe os temores de uma mulher obscurecerem sua mente. Nenhuma mulher quer ver as pessoas que ama em perigo. Sua mãe está por trás desses alertas. Tome isso como um sinal do amor que ela tem por nós. Ela sabe sobre os Fremen? Sim, e sobre muitas outras coisas. Quais? E o duque pensou. A verdade poderia ser pior do que ele imagina, mas até mesmo os fatos perigosos são valiosos quando se foi treinado para lidar com eles. E nisso meu filho não foi poupado em nada, no lidar com fatos perigosos. Mas é preciso estimulá-lo, ele é jovem. Poucos produtos não passam pelas mãos da Choan, disse o duque. Toras, jumentos, cavalos, vacas, tábuas, esterco, tubarões, pele de baleia.
os mais prosaicos e os mais exóticos. Até mesmo o nosso humilde arroz pandi caleidanino. Qualquer coisa a guilda transporta, as formas de arte de Ecas, as máquinas de Riches e Ix, mas tudo empalidece diante do melange. Basta um punhado de especiaria para comprar uma casa em Tulpire. Não se pode manufaturá-la, é preciso minerá-la em Arrakis. É única e tem propriedades geriátricas autênticas. E agora nós a controlamos? Até certo ponto, mas o importante é considerar todas as casas que dependem dos lucros da Choon. E pense na enorme proporção desses lucros que depende de um único produto, a especiaria. Imagine o que aconteceria se alguma coisa reduzisse a produção da especiaria. Quem quer que tivesse estocado o melange enriqueceria da noite para o dia, Paul disse. Os outros estariam a Deus dará. O duque se permitiu um momento de satisfação sinistra, olhando para o filho e pensando em como tinha sido perspicaz e realmente fundamentada aquela observação. Ele assentiu com a cabeça. Os Harkonnen andam estocando há mais de 20 anos. Eles querem ver a produção de especiaria cair e você levar a culpa. Eles querem que o nome Atreides se torne impopular, disse o duque. Pense nas casas do Landsraad que se voltam para mim como uma espécie de líder, seu porta-voz extraoficial. Imagine só como elas reagiriam se eu fosse responsável por uma séria redução em sua renda. Afinal de contas, os lucros vêm em primeiro lugar. Que se dane a grande convenção. Não vamos permitir que alguém nos empobreça. Um sorriso cruel desfigurou a boca do duque. Elas fariam vista grossa, não importa o que fizessem comigo. Mesmo se nos atacassem com armas atômicas? Nada tão flagrante, nenhuma desobediência ostensiva da convenção, mas praticamente qualquer coisa fora isso, talvez até mesmo pulverização e envenenamento do solo. Então por que estamos nos metendo nisso? Paul, o duque olhou feio para o filho. Saber onde está a armadilha, esse é o primeiro passo para não cair nela. É como o combate singular, filho, só que numa escala maior. Uma finta dentro de outra, aparentemente sem fim. A tarefa é desenredar isso. Sabendo que os Harkonnen estocam melange, temos de fazer outra pergunta. Quem mais ainda está estocando? Essa será a lista dos nossos inimigos. Quem? Certas casas que sabíamos ser hostis e algumas que pensávamos ser amigas. Precisamos pensar nelas por hora, porque nisso tudo há alguém muito mais importante. Nosso amado imperador Padishah. Paul tentou engolir, com a garganta repentinamente seca. Você não poderia reunir o Landsraad, expor e deixar nosso inimigo perceber que sabemos de quem é a mão que segura o punhal? E agora, Paul, nós vemos o punhal. Quem sabe para onde o moveriam em seguida? Se apresentássemos isso ao Landsraad, só faríamos criar uma grande confusão. O imperador negaria seu envolvimento. Quem iria contradizê-lo? Só ganharíamos um pouco de tempo, mas nos arriscaríamos a mergulhar no caos. E de onde viria o ataque seguinte? Todas as casas poderiam começar a estocar a especiaria. Nossos inimigos têm a dianteira e a vantagem é muito grande. O imperador, Paul disse, ou seja, os Sardaukar. Disfarçados com uniformes Harkonnen, sem dúvida, disse o duque. Mas os mesmos soldados fanáticos, sem tirar nem pôr. Como é que os Fremen podem nos ajudar contra os Sardaukar? Howard conversou com você sobre Salusa Secundus? O planeta prisão do imperador? Não. E se fosse mais do que um planeta prisão, Paul? Eis uma pergunta que ninguém faz sobre o corpo imperial dos Sardaukar. De onde eles vêm? Do planeta prisão? Eles vêm de algum lugar. Mas os recrutamentos auxiliares convocados pelo imperador é o que nos levaram a acreditar. São apenas os recrutas do imperador treinados desde muito jovens e de maneira soberba. Houve-se uma ou outra coisa sobre as academias militares do imperador, mas o equilíbrio de nossa civilização continuou o mesmo. As forças armadas das casas maiores dos Landsraad de um lado, os Sardaukar e seus recrutas auxiliares de outro. E seus recrutas auxiliares, Paul. Os Sardaukar continuam sendo os Sardaukar. Mas todos os relatos sobre Salusa Secundus dizem que se trata de um planeta infernal.
Indubitavelmente. Mas se fosse criar homens resistentes, fortes e ferozes, que condições ambientais você imporia a eles? Como se obtém a lealdade de homens assim? Existem métodos comprovados. Explore a certeza de sua superioridade, a mística do pacto secreto, o espírito do sofrimento compartilhado. É factível. Já foi feito em vários planetas e em várias épocas. Paul assentiu com a cabeça, fixando sua atenção no rosto do pai. Pressentiu uma revelação iminente. Pense em Arrakis, disse o Duque. Fora das cidades e vilas fortificadas é um lugar tão terrível quanto os Salos Secundos. Paul arregalou os olhos. Os Freemen. Temos ali potencialmente um exército tão forte e mortífero quanto os Sardaukar. Precisaremos de paciência para nos valermos deles em segredo e de dinheiro para equipá-los adequadamente. Mas os Freemen estão lá e o dinheiro da especiaria também. Agora você entende por que entraremos em Arrakis sabendo que é uma armadilha. Os Harkonnen não sabem sobre os Freemen? Os Harkonnen desprezam os Freemen. Caçaram-nos por prazer. Nunca sequer se deram ao trabalho de recenseá-los. Conhecemos a política dos Harkonnen em relação às populações planetárias, gastar o mínimo possível para mantê-las. Os fios metálicos do símbolo do gavião sobre o peito do Duque brilharam quando ele mudou de posição. Entendeu? Estamos negociando com os Freemen neste exato momento, Paul disse. Enviei uma missão liderada por Duncan Idaho, explicou o Duque. Duncan é um homem orgulhoso e implacável, mas amigo da verdade. Creio que os Freemen irão admirá-lo. Se tivermos sorte, talvez eles nos julguem em função dele. Duncan, o honrado. Duncan, o honrado, Paul disse. E Gurney, o corajoso. Disse bem, falou o Duque. E Paul pensou. Gurney é um daqueles que a reverenda madre mencionou. Um sustentador de mundos. A coragem dos bravos. Gurney me contou que você se saiu bem no combate armado hoje, o Duque disse. Não foi o que ele me disse. O Duque gargalhou alto. Já imaginava que Gurney economizasse nos elogios. Ele disse que você tem uma boa ideia, nas palavras dele, da diferença entre o fio e a ponta de uma espada. Gurney diz que não há arte em matar com a ponta, que deve ser feito com o fio. Gurney é um romântico, o Duque resmungou. Aquela conversa sobre matar partindo de seu filho, de repente o transtornou. Eu preferiria que você nunca tivesse de matar, mas se a necessidade surgir, faça o que tiver de fazer, com a ponta ou com o fio. Ele olhou para a claraboia, sobre a qual a chuva tamborilava. Vendo para onde se dirigia o olhar do pai, Paul pensou nos céus chuvosos lá fora, uma coisa que, segundo todos diziam, nunca se veria em Arrakis, e esse pensamento sobre os céus o levou ao espaço exterior. As naves da guilda são muito grandes? Ele perguntou. O Duque olhou para ele. Esta será sua primeira vez fora do planeta, ele disse. Sim, elas são grandes. Estaremos num paquete, pois a viagem é longa. O paquete é realmente grande. Em seu porão, todas as nossas fragatas e todos os nossos transportes ficarão aconchegados num cantinho. Seremos apenas uma pequena parte do manifesto da nave. E não poderemos sair de nossas fragatas? Faz parte do preço que se paga pela segurança da guilda. Se houvesse naves Harkonnen ao lado das nossas, nada teríamos a temer. Os Harkonnen sabem que não vale a pena colocar em risco seus privilégios de embarque. Vou ficar de olho nos nossos monitores para tentar ver um membro da guilda. Não vai, não. Nem mesmo os agentes da guilda podem ver um de seus membros. A guilda é tão ciosa de sua privacidade quanto de seu monopólio. Não faça nada que coloque em risco nossos privilégios de embarque, Paul. Você acha que eles se escondem porque sofreram mutações e não parecem mais humanos? Quem sabe? O Duque deu de ombros. É um mistério que provavelmente nunca solucionaremos. Temos problemas mais imediatos, e um deles é você. Eu? Sua mãe queria que eu lhe contasse, filho. Veja bem, pode ser que você tenha os talentos de um Mentat. Paul encarou o pai, incapaz de falar por um momento, e então... Um Mentat? Eu? Mas eu... Hawat concorda, filho. É verdade. Mas eu pensei que o treinamento de um Mentat tivesse de começar na infância
e que o indivíduo não pudesse saber porque isso poderia inibir o início do... Ele se calou quando todas as circunstâncias passadas se reuniram num único cálculo relâmpago. Entendi, ele disse. Chega um dia, disse o Duque, em que o Mentat em potencial tem de saber o que está sendo feito. Talvez não seja mais feito com ele. O Mentat tem de participar da decisão de continuar ou abandonar o treinamento. Alguns conseguem continuar, outros são incapazes disso. Somente o Mentat em potencial sabe dizer com certeza o que será. Paul esfregou o queixo. Todo o treinamento especial que ele recebera de Hawat e sua mãe, memorização, concentração da consciência, controle dos músculos e do aguçamento dos sentidos, o estudo das línguas e das nuances de voz, tudo isso se encaixou numa nova espécie de compreensão em sua mente. Você será o Duque um dia, filho, continuou o pai dele. Um Duque Mentat seria realmente formidável. Pode decidir agora ou precisa de mais tempo? Não houve a menor hesitação em sua resposta. Continuarei com o treinamento. Realmente formidável, o Duque murmurou, e Paul viu um sorriso orgulhoso no rosto do pai. O sorriso abalou Paul. Dava um ar de caveira ao rosto magro do Duque. Paul fechou os olhos, sentindo o propósito terrível redespertar dentro dele. Talvez ser um Mentat seja um propósito terrível, ele pensou. Mas ao mesmo tempo que ele se concentrava nessa ideia, sua nova percepção a contestava.